Queridos irmãos, quero agora aproveitar a oportunidade para ministrar a você uma palavra. Nós não vamos aqui falar, não tem nenhuma novidade. Nós vamos pregar a palavra de Deus e temos por certo que o Senhor há de, através da sua palavra, abençoar as nossas vidas. Fique atento, ouça diligentemente a palavra do Senhor, ouça com atenção, com muito cuidado. Às vezes no meio de uma ministração de 1 hora, 1 hora e meia, enfim, não sei quanto tempo possa durar, uma palavra, o Senhor, Ele te toca através de uma palavra. Então não perca nada. Ouça com atenção a palavra do Senhor nosso Deus. E para ministrarmos a palavra do Senhor, nós queremos tomar como base um texto, um versículo bíblico que está em Romanos. Nos diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Repito, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Se formos dar um tema para essa mensagem, nós queremos aqui falar de 3 grandes conselhos que encontramos neste versículo. Do versículo 9 até o versículo 21 desse texto, nós encontramos uma lista de virtudes recomendadas para enriquecer a nossa vida cristã. E no versículo 12 que nós lemos, nós encontramos aqui 3 dessas virtudes. E se queremos vitória, se queremos vencer de verdade na nossa caminhada com Cristo Jesus, nós precisamos observá-las. E eu quero usar aqui esse texto e falar de 3 conselhos que eu quero dar a você através desse culto para abençoar a sua vida. Acredite que o objetivo aqui é lhe abençoar. E você precisa não só ouvir, mas precisa praticar a palavra de Deus. Os antigos já diziam que conselho e galinha caipira ninguém pode recusar. Não dá para recusar, né? Conselho e galinha caipira não dá para recusar. Existe com certeza muitas pessoas que estão passando por situações difíceis porque não souberam ouvir conselhos. Conselhos dos seus pais, amigos, bons conselhos, é claro. E por não ter essa capacidade de entender, de aceitar o conselho, passam por situações difíceis. Deixa eu lhe dar esses conselhos bíblicos que encontramos no texto que nós acabamos de ler. E preste atenção. O primeiro conselho aqui do texto é o seguinte: regozijai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Alegrar, regozijar aqui é a mesma coisa, estar contente. O crente, queridos irmãos, ele louva a Deus com gratidão, pela certeza de que o Espírito Santo de Deus coloca nas nossas vidas
de que todas as promessas de Deus feitas do Senhor para com as nossas vidas serão cumpridas, concretizadas, e em especial a promessa da salvação. E isso nos faz viver uma vida alegre, contente na presença do Senhor. Alegrai-vos na esperança. Romanos 5, versículo 1 e 2 diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ter esperança aqui é ter convicção da realidade de algo que se espera. Você tem esperança? Esperança significa confiança, está ligado a isso, confiança, expectativa, perspectiva. Na Bíblia essa palavra, ela está mais voltada para a esperança. A Bíblia diz que é feliz, é bem-aventurado, é muito feliz aquele cuja esperança está no Senhor. Eu não sei onde está depositada a tua esperança, mas feliz é aquele cuja esperança está no Senhor. Salmo 146, versículo 5, diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. O profeta Jeremias, ele, concordando com o salmista, com base nesse salmo, ele diz que a pessoa que deposita a sua confiança no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas. Essa pessoa, ela não fica ansiosa diante das circunstâncias da vida. Jeremias 17, versículos 7 e 8, diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar frutos. Aquele que confia no Senhor, segundo esse texto de Jeremias, ele não se perturba quando vem o calor, a luta, a tribulação. Ele não se fadiga, porque ele está com a sua confiança depositada no Senhor. E aqueles que confiam no Senhor, diz a palavra de Deus, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, voarão. Eles não se cansarão, não se fatigarão. A esperança, queridos irmãos, ela faz parte dos 3 elementos básicos da vida cristã, que está inserido lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que fala da excelência do amor, e diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E esses são os 3 elementos básicos da vida cristã: fé, esperança e amor. Nós temos motivo para nos alegrarmos, pois o Senhor, Ele nos presenteou com essa esperança. A esperança que temos no Senhor, foi Ele quem nos deu. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16, diz: e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou, e em graça nos deu uma eterna consolação e uma boa esperança. O Senhor nos deu esperança. Aleluia. Alegrai-vos na esperança.
Qual é a sua esperança? Esperança de vitória, esperança de cura, esperança de libertação, esperança de sermos respondidos, esperança de salvação e, em especial, a esperança da vida eterna. Você tem essa esperança? Essa esperança que alegra o nosso coração, porque nós sabemos que aconteça o que acontecer, aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir nas nossas vidas. Estamos também naquela esperança que diz o hino de número 300 da harpa cristã, que diz assim: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Você tem a esperança da vinda do Senhor. Oh, glória a Deus! Alegrai-vos na esperança. Esperança de cura, esperança de uma resposta, esperança da libertação, como já disse, da vitória, da salvação. Não perca a esperança. Existe aí um ditado, popular, que diz que a esperança é a última que morre. A nossa não morre. Na verdade, a nossa esperança morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Aleluia! Primeiro conselho que eu tenho para você nessa noite, primeiro conselho que eu tenho para você nessa palavra, nessa live, é: se alegre na esperança. Qual é a tua esperança? Te alegra. Alegrai-vos na esperança. Segundo conselho, segundo esta palavra, o segundo conselho é: sede paciente na tribulação. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. Na vida do cristão, irmãos, tribulação não acontece por acaso. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 21 e 22, está escrito que, e dito que a tribulação, ela nos ajuda a chegar ao céu. Diz assim a palavra do Senhor: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Ícone e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E aí o apóstolo ensinava aos discípulos a permanecer na fé. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que lutas viriam. Eles sabiam que tribulações viriam, que dificuldades iriam surgir no meio da caminhada cristã, da jornada deles, porque ninguém se levanta para pregar o evangelho, para servir a Deus e não é perseguido. Não foi assim com os apóstolos, com o próprio Cristo. Não será diferente comigo e com você, mas a recomendação bíblica, segundo o texto, é que nas tribulações, nessas lutas, nessas perseguições, nessas angústias, nesses momentos difíceis, a Bíblia diz: olha, sede paciente, tenha paciência, tenha calma na tribulação, não se desespere. Algumas vezes são prova, e o objetivo da prova é nos aproximar mais de Deus. O momento de tribulação nos revela, irmãos, ou revela a nossa dependência em Deus. O momento de tribulação
eu vou repetir, revela a mim e a você a nossa dependência de Deus. Aleluia. Na luta nós provamos de verdade se acreditamos ou não no Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4 diz: mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Ser paciente na tribulação também fala de não sairmos dos propósitos e da vontade de Deus ao sermos perseguidos, atribulados ou provados. Nesse momento devemos ser pacientes, nos tranquilizar, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, e isso não pode nos afastar de Cristo de forma alguma, de forma nenhuma. Essas lutas vão nos trazer experiências, e estas experiências nos trará mais esperança. O mundo está precisando de pessoas pacientes. As pessoas hoje estão muito irritadas, irmão, por qualquer coisa. Se faz uma besteira na vida. O mundo precisa de pessoas pacientes, pessoas tranquilas, pessoas calmas, equilibradas. Oh, aleluia! A nossa paciência, a minha paciência e a sua, ela depende muito da qualidade da nossa relação pessoal com Deus. Nós devemos ter paciência. Devemos também sermos pacientes uns com os outros. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 2... que com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso é ser paciente. Paciência com o seu irmão. Suporte. Suporte um ao outro em amor. Paciência com as pessoas. Às vezes, pessoas mais fracas, né? Devemos aprender a ter paciência. Ligeirinho, maestro Jonas. As pessoas se irritam, se zangam, brigam, discutem. Basta vir uma lutazinha, né? Mas a Bíblia diz, olha, nesse momento, na tribulação, sede paciente. Sede paciente. Deixa eu contar uma experiência para você. Hoje, pela graça de Deus, glórias a Deus por isso, eu estou residindo na cidade de Rodrigues Alves, e à frente desta abençoada, maravilhosa igreja, pela misericórdia do Senhor. Mas eu nasci e me criei na capital do Acre, Rio Branco. E quando morava em Rio Branco, tinha um carrinho, uma Paraty. Uma Paraty que eu comprei de um missionário, que até hoje faz a obra do Senhor no Peru. Missionário Ezaquiel Martins Barbosa. Ele me vendeu esse carro, eu não tinha condução, ou nem condição de comprar o carro, e ele fez para mim de um jeito para me abençoar. Bem, um dia eu ia saindo da minha casa, mas minha esposa, e eu cometi uma grave imprudência no trânsito, gravíssima. Eu, despercebido, dirigindo, fiz uma manobra para entrar em um trevo no bairro que eu morava, Triângulo Novo, em Rio Branco. E quando eu fiz aquela volta, que eu saí da rua para entrar no trevo,
tem uma avenida principal, passando no trevo, e vinha um carro, uma caminhonete, e ela vinha em alta velocidade. E naquela hora eu escutei só o grito do pneu da caminhonete. O rapaz empurrou o freio do carro dele para não bater no meio do meu carro, na porta do motorista onde eu estava, eu e minha esposa. E ele conseguiu frear o carro, mas muito próximo de mim. E eu só fiz pôr a mão aqui na minha esposa e disse: não saia do carro, porque eu vi que ele saiu do carro, e ele saiu do carro assim, parecia que ele vinha mesmo soltando fogo pela boca. E eu vi, deu tempo de eu olhar e ver. E quando eu vi aquilo, aí eu só fiz bater aqui na minha esposa: não saia de dentro do carro. E eu saí do carro rapidamente. Só que eu já saí do carro, e eu saí do carro indo para o rumo dele, e eu disse bem assim: meu irmão, pelo amor de Deus, me desculpa. Quando eu falei isso, ele parou. E ele disse: rapaz, preste atenção. E ele me deu um carão. E eu merecia mesmo um carão naquela hora. Deus nos deu um livramento por uma imprudência que eu fiz. Eu estava todo errado. Mas quando eu saí do carro, que eu fui para a direção dele, tentar afastar ele pelo menos da minha esposa, que estava no carro, ele vinha, eu achei que vinha para brigar. E eu disse: meu irmão, pelo amor de Deus, me perdoe. O senhor se machucou? Aí ele olhou para mim e disse: rapaz, preste atenção, como é que você faz um negócio desse? E ele falou tudo o que ele deveria falar para mim, e eu recebi tudo. Às vezes, evangelista Jonilson, pastor Jonas, às vezes, nós precisamos, alguém tem que ter paciência. Alguém tem que ter paciência, porque senão se matam. E a Bíblia diz que uma palavra branda, ela esfria, ela acalma o furor, a ira, a raiva. Glória a Deus. Aleluia. Na luta, irmãos, na tribulação, na angústia, no problema, seja o que for que estiver acontecendo na sua vida, você até não está gostando, mas sede paciente. O Senhor, o Espírito de Deus, está na tua vida. Tenha paciência, calma. Oh, glória a Deus. Pense antes de falar. Aleluia. Se você pensar antes de falar, você vai evitar conflitos, guerra, tribulações para a sua vida. Devemos ser pacientes uns com os outros. Também a Bíblia diz que aqueles que são pacientes herdarão tudo que lhe foi prometido. Hebreus 6,12 diz assim: para que não vos torneis intolerantes, ou indolentes, perdão, para que não vos torneis indolentes, mas sejam imitadores dos que pela fé e paciência herdam a promessa. Fé e paciência. Tem muitas pessoas que pela fé e pela paciência herdam a promessa. O Senhor tem uma promessa para ti, e tu tem até fé, mas tu não foi paciente. Tu não soube esperar, falou na hora errada, fez alguma coisa que não deveria ter feito, perdeu a promessa. E ele diz que para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam a promessa. Tenha fé, mas também tenha paciência. Espere com paciência e você vai ver o agir de Deus na sua vida. Quer um texto para isso? Para não ficar só nessas palavras? Salmo 40, bem conhecido de todos. Esperei com paciência no Senhor. Aí o que acontece? Quando se espera com paciência no Senhor, o que acontece? O texto diz: e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
Aí o que ele fez? Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, de uma situação difícil, irmãos. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Espere com paciência no Senhor, e Ele vai ouvir o teu clamor. Aleluia. Espere com paciência a vinda do Senhor. Sabia que Deus nos cobra um tempo para sermos pacientes? Você não precisa ser paciente toda hora, não. Calma, 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 tá? Você não precisa. Pastor, eu tenho que ser paciente até quando? Vou lhe dizer até quando. Diz aqui a palavra do Senhor, tá? Diz aqui, assim ó, Tiago 5, versículos 7 e 8 diz assim ó: portanto, irmãos, sede paciente até a vinda do Senhor. Olha aí na sua Bíblia, Tiago 5, 7. Sede paciente até a vinda do Senhor. Só até aí. Só até aí. Até Jesus voltar. Até Jesus lhe recolher para Ele. Enquanto vida você tiver, e aqui na terra, diz a Bíblia, sede paciente. Aleluia. Terceiro e o último conselho do texto. Primeiro, alegrai-vos na esperança. Segundo, sede paciente na tribulação. Terceiro, perseverai na oração. Terceiro conselho, perseverai na oração. Tá bom? Seja alegre na esperança, seja paciente na tribulação e persevere na oração. Mantenha uma vida de diálogo com Deus. Persevere em estar na presença de Deus. A oração vai lhe levar para a palavra. A oração vai lhe conduzir à palavra do Senhor, como a palavra lhe conduz também à oração. Persevere no seu propósito de orar. Verdade, Deus. Que palavra, Jesus. Estamos cumprindo um decreto que nos impede de estarmos no templo com os nossos cultos normais. No templo com os nossos cultos normais. Mas não existe nenhum decreto que nos proíbe a orar, a estarmos em movimento constante com relação à nossa vida devocional. Não existe decreto que proíbe a nossa vida devocional, vida de leitura, vida de oração, vida de comunhão, de adoração com o Senhor. Tem decreto para isso. Você não está proibido de orar, de cantar, de adorar, de buscar a presença de Deus. Em especial aqui do texto que estamos citando, em orar, em estar com a vida em diálogo com o Senhor constante. É na oração que encontramos a resposta, o socorro, o auxílio. Tanto a alegria como também a paciência se desenvolve no exercício da oração. Irmão, essas coisas estão ligadas uma à outra nesse texto. Eu vou repetir, tanto a alegria na esperança como a paciência na tribulação está ligada à sua vida de oração. Quanto mais você orar, mais você vai se alegrar e mais você será paciente, porque mais próximo você estará de Deus. É verdade, Jesus. Uma grande arma do inimigo das nossas almas é nos enfraquecer. Aliás, o grande desejo dele é nos enfraquecer, é nos fazermos duvidar de tudo, inclusive duvidar de Deus. Só que a oração impede esse agir.
A oração joga isso por terra. Então deixa eu lhe dizer: sede ou alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Estas qualidades espirituais são resultado da ação do Espírito de Deus na nossa vida, irmãos. Na nossa vida cristã. Viu? Seja cheio do Espírito de Deus, e você vai conseguir se alegrar na sua esperança, ser paciente na sua tribulação e perseverar em suas orações. Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Cheio do Espírito, nós vamos saber lidar com essas situações. Vamos estar alegre, vamos ser pacientes, vamos orar. Receba essa palavra no seu coração. Receba estes 3 conselhos no seu coração. Receba em nome de Jesus, no seu coração, na sua vida, esses 3 conselhos. Graças a Deus. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia.